Meu nome é Gisele, e antes que qualquer pessoa ousasse dizer que eu era forte, poderosa ou imbatível, eu era apenas uma mulher tentando sobreviver ao silêncio que existia entre o que eu sentia e o que eu fingia não ver. Minha vida naquela época era feita de rotinas simples, mas intensas em significado, como se Deus estivesse me treinando nos detalhes antes de me lançar no campo de batalha. Eu acordava todos os dias com o som do despertador que insistia em tocar 5 minutos antes do horário, e eu sempre achava graça disso, porque dizia para mim mesma que era o Senhor me chamando para mais um dia de preparo. O apartamento era pequeno, mas cheio de vida, plantas nas janelas, meus materiais de trabalho espalhados pela mesa, e o cheiro de café recém-passado que eu fazia questão de preparar enquanto orava baixinho pelos caminhos daquele dia. Marcelo, meu marido, costumava aparecer na cozinha com aquele ar de cansaço que já não me convencia. A primeira coisa que ele fazia era pegar o celular. Nem bom dia, nem dormiu bem, apenas o polegar deslizando pela tela como se o mundo estivesse ali e eu fosse apenas um detalhe flutuante. Eu sempre tentava puxar conversa, com um sorriso sincero e uma xícara extra na mão, dizendo: "Preparei seu café como você gosta." Ele assentia sem olhar para mim, murmurando algo como "valeu", antes de voltar para aquele universo digital que eu não alcançava. No começo, eu achava que era apenas o estresse do trabalho, mas dentro de mim, algo pequeno e afiado começava a se mover, como um sussurro dizendo que eu precisava prestar mais atenção. Eu trabalhava muito, mesmo que ninguém além dos meus clientes soubesse. Meu cantinho de design era modesto, mas carregado de amor. Eu passava horas desenhando, ajustando cores, criando propostas, estudando tendências, e muitas vezes parava no meio de tudo para fazer uma oração, pedindo sabedoria e direção. Quando um pedido grande chegava, eu olhava para o céu e dizia: "Obrigada por confiar em mim." E era sincero. Eu sabia que não era apenas talento, era favor. Mas cada vez que eu compartilhava uma conquista com Marcelo, ele reagia como se eu estivesse falando de uma receita de bolo que tinha dado errado. Uma noite, depois de eu contar toda empolgada sobre um contrato enorme, ele apenas respondeu: "Tomara que não dê problema." Aquilo ficou preso dentro de mim como um nó. Eu sempre gostei de observar as pessoas, especialmente aquelas que eu amava. E, observando Marcelo, comecei a notar mudanças que eu tentava explicar para mim mesma. Eram pequenas coisas, quase imperceptíveis, mas um coração espiritual sente antes dos olhos verem. Ele chegava mais tarde do trabalho, alegando reuniões. Passava mais tempo no telefone do que comigo. Às vezes eu o chamava e ele não respondia, como se estivesse imerso demais em outra realidade. Em uma dessas noites, enquanto eu assistia em silêncio, ele digitava freneticamente e sorria para a tela. Eu perguntei: "O que foi tão engraçado?" Ele travou o sorriso instantaneamente, bloqueou o celular e respondeu: "Coisa de trabalho." Mas os olhos não mentiram. Eles nunca mentem. Minha mãe dizia que discernimento é presente e proteção. Eu sempre levei isso comigo, então comecei a prestar atenção no que sentia. Quando deitava ao lado de Marcelo e ele virava para o outro lado sem sequer tocar minha mão, eu suspirava e dizia em oração: "Me mostra o que meus olhos não conseguem ver." Havia noites em que o aperto no meu peito era tão forte que eu tinha que levantar, sentar na sala escura e respirar fundo. Eu olhava para a janela, para as luzes da cidade, e me perguntava se eu estava enlouquecendo, se era drama demais, ou se era realmente Deus me alertando para algo que eu ainda não estava pronta para enfrentar. Mesmo assim, o Senhor me abençoava de forma tão constante que era impossível não perceber que Ele estava me preparando para algo grande. Meus trabalhos começaram a crescer em uma velocidade quase assustadora. Clientes me procuravam com propostas cada vez mais ambiciosas. Eu fechava contratos sozinha, com minha coragem e minha fé, enquanto Marcelo mal percebia. Uma vez eu tentei contar: "Fechei um projeto internacional, acredita?" Ele balançou a cabeça sem tirar os olhos do celular e disse: "Uhum, depois você me mostra." Aquilo me feriu profundamente, porque era o tipo de notícia que um marido celebra junto com a esposa. Eu percebi, naquele instante, que eu estava comemorando vitória sozinha. E, ainda assim, eu o amava. Amava mesmo. Acreditava que talvez fosse só uma fase,
uma turbulência, um excesso de trabalho. Eu me agarrava à esperança porque eu acreditava no casamento. Eu acreditava em promessas. Eu acreditava que Deus podia restaurar qualquer coisa. Então, todas as manhãs, depois do café, depois do silêncio desconfortável, eu entrava no meu escritório e dizia: me guia, Senhor. Me prepara, mesmo que eu não entenda para quê. Mas algo dentro de mim começou a mudar também. Minhas orações deixaram de ser apenas por Ele e passaram a ser por mim. Me fortalece. Me mostra minha identidade. Me dá coragem. Era como se minha alma inteira estivesse sendo moldada por dentro, afiando as arestas, expandindo minha visão, esculpindo uma mulher que eu ainda não reconhecia, mas que já existia no plano de Deus. Eu não sabia, não fazia a menor ideia, que minha vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. Não sabia que meu coração seria testado, que meu casamento revelaria segredos que eu jamais imaginaria, e que eu seria chamada a ocupar um lugar que, antes, eu achava ser grande demais para mim. Tudo o que eu sabia, naquele capítulo da minha vida, era que Deus estava sussurrando para mim com mais força do que nunca. E quando Deus sussurra alto, é porque a tempestade está chegando. Mas também porque Ele sabe que a gente vai atravessar. Nas semanas que vieram depois, algo em mim começou a despertar como se minha alma estivesse finalmente abrindo os olhos para enxergar cores que sempre estiveram ali, mas que eu nunca tinha percebido. Eu ainda era a mesma Gisele que acordava cedo, orava antes de começar o dia e tentava manter o coração firme nas promessas de Deus, mas havia um movimento diferente dentro de mim, um impulso quase invisível que me puxava para frente. As coisas no meu trabalho continuavam crescendo, e pela primeira vez eu comecei a ver aquilo não só como bênção, mas como direção. Foi numa manhã em que o sol batia forte na janela da sala e iluminava cada partícula suspensa no ar que eu percebi: eu estava construindo algo grande. Eu tinha um talento que não podia ser ignorado, uma visão que ia muito além da mesa pequena onde eu trabalhava. Peguei meu caderno de anotações e comecei a rabiscar possibilidades, ideias, estruturas que poderiam transformar meu negócio artesanal em uma empresa de verdade. Eu mesma fiquei assustada com a clareza que veio sobre mim, como se alguém estivesse guiando minha mão e dizendo: é por aqui. Enquanto eu escrevia, lembrei de uma conversa antiga com meu pai. Ele sempre dizia: empresas não são feitas de paredes, filha. São feitas de propósito. E, naquele momento, pela primeira vez, eu entendi o que ele queria dizer. Eu queria construir algo que tivesse vida, identidade, valor. Algo que mudasse minha história, e talvez até a de outras pessoas. Fechei o caderno com a palma da mão e fiquei alguns segundos em silêncio. Eu consegui sentir, bem fundo, que Deus estava me chamando para algo maior do que eu imaginava. No mesmo dia, recebi uma mensagem de um cliente com quem eu já tinha trabalhado antes. Ele dizia: Gisele, você tem um talento em comum. Precisamos conversar. Meu coração bateu mais rápido. Marquei o encontro para a semana seguinte e passei dias me preparando, estudando, alinhando ideias, ajustando detalhes. Quando finalmente sentei diante dele, num café elegante no centro da cidade, eu ainda não sabia que aquele homem mudaria completamente os rumos da minha vida. Ele pediu um cappuccino, me olhou com seriedade e disse: você não deveria estar trabalhando sozinha. Você pensa como uma líder. Aquilo me atravessou. Eu não estava acostumada a ouvir elogios daquele tipo. Sorri de forma tímida e perguntei: e o que o senhor sugere? Ele respondeu sem hesitar: que você abra uma empresa. Uma de verdade. Eu estou disposto a investir no seu talento. Meu coração acelerou tanto que eu precisei segurar a xícara com ambas as mãos para disfarçar o tremor. Era uma porta que eu jamais teria coragem de bater sozinha, mas que Deus estava abrindo diante de mim com força suficiente para não deixar dúvidas. Respirei fundo e disse: eu aceito. A partir daquele dia, tudo ganhou outro ritmo. Comecei a estudar o mercado, pesquisar espaços, conversar com advogados e contadores, entender processos que eu nunca tinha imaginado ter que lidar. E, para minha surpresa, cada nova etapa parecia mais natural do que a anterior. Era como vestir uma roupa que, de alguma forma, sempre tinha sido minha, embora eu nunca tivesse ousado experimentá-la.
Enquanto isso, Marcelo continuava alheio ao que acontecia diante dos próprios olhos. Quando eu chegava animada com documentos, propostas, contratos, ele apenas perguntava: "Isso vai te dar muito trabalho?" Eu respondia: "Vai, mas é o caminho." E ele mudava de assunto. Não porque estivesse preocupado comigo, mas porque não queria ouvir. Eu sabia. Eu via. E doía. No entanto, quanto mais o silêncio dele crescia, mais minha força aumentava. A solidão emocional que eu sentia dentro do casamento se transformava em combustível para me dedicar ainda mais ao que eu estava construindo. Eu tinha a sensação de que, pela primeira vez, eu estava sendo alinhada com o propósito pelo qual tinha sido criada. Eu trabalhava até tarde, estudava, organizava tudo com cuidado, e em cada intervalo eu fazia a mesma oração: "Me guia, Senhor. Me faz enxergar além do que os meus olhos podem ver." Meses se passaram até que finalmente eu tivesse diante de mim algo que nunca imaginei ver tão cedo: os papéis oficiais da minha própria empresa. O nome, o registro, o contrato, tudo ali, pronto, vivo. Chorei ao assinar. Não por orgulho, mas por reverência. Eu sabia que aquilo não era apenas uma conquista. Era destino. A fase seguinte foi ainda mais surpreendente. O investidor me chamou novamente e disse: "Sua produção vai crescer. Você vai precisar de uma sede. E eu conheço um prédio." Fomos juntos visitar o espaço, um edifício moderno, com salas amplas, janelas enormes e um potencial absurdo. Era caro. Muito caro. Mas antes que eu dissesse qualquer coisa, ele falou: "Eu quero que você tenha isso. Você está pronta para esse passo." Eu nunca esquecerei o peso daquele instante. Era como se toda a minha vida até ali estivesse convergindo para aquele único momento. Toquei a superfície fria da mesa de reunião, olhei em volta e senti o coração vibrar de uma forma inexplicável. Um pensamento atravessou minha mente como um relâmpago: esse lugar vai mudar tudo. Eu não contei nada ao Marcelo. Não porque eu estivesse escondendo, mas porque ele não escutaria. Ele não saberia o valor daquilo. Ele não celebraria comigo. E eu não suportaria ver meus sonhos sendo tratados como perda de tempo. Então eu guardei a bênção no peito, como um tesouro entre mim e Deus. Quando o contrato foi fechado, quando a chave daquele prédio finalmente tocou minha mão, senti algo que eu não sentia havia muito tempo: pertencimento. Deus estava me erguendo, me preparando, me fortalecendo. E quanto mais ele me levantava, mais clara ficava a sombra que se aproximava por trás do meu casamento. Eu ainda não sabia o que descobriria mais à frente. Não imaginava a dor que me aguardava. Mas, naquele momento, eu compreendi algo com tanta clareza que cheguei a sussurrar para mim mesma: "A tempestade está vindo, mas eu não vou cair." E eu realmente não cairia. Eu estava apenas começando a despertar. Quando entrei pela primeira vez no prédio que agora carregava meu nome nos documentos que ninguém além de mim tinha visto, senti uma mistura de medo, reverência e força que eu jamais experimentara antes. Era como se cada parede, cada vidro, cada centímetro daquele lugar estivesse silenciosamente dizendo: "Você pertence aqui." E embora eu tentasse caminhar devagar, meu coração avançava com passos largos. Eu sabia que aquele espaço não era apenas um escritório. Era um chamado. Passei semanas inteiras ajustando tudo, escolhendo móveis, cores, salas, equipamentos, contratando pessoas, desenhando a identidade da empresa que eu sonhava construir. E enquanto isso acontecia, eu me via mudando também. A cada decisão tomada, eu percebia que estava deixando de ser a mulher que pedia permissão para existir e me tornando a mulher que sabia exatamente quem era em Deus. Eu chegava cedo ao prédio, antes mesmo dos funcionários. Entrava na sala principal, abria as janelas e deixava a luz da manhã invadir o ambiente. Muitas vezes me senti tão tomada pela presença de Deus ali dentro que eu precisaria me apoiar na mesa para recuperar o fôlego. Era como se ele estivesse me lembrando: "Eu te trouxe até aqui." E eu respondia, baixinho: "Me mantém firme." Com o tempo, minha equipe cresceu. Cada nova pessoa parecia encontrar seu lugar com naturalidade.
Eu fazia questão de observar todos, entender seus talentos, suas fraquezas, suas raízes. Eu queria que aquilo fosse mais do que um local de trabalho, queria que fosse algo com vida, propósito, dignidade. E fui moldando minha liderança assim, com firmeza, mas também com sensibilidade. Eu não precisava gritar para ser ouvida. Bastava falar com convicção. Enquanto esse novo mundo florescia diante de mim, dentro do meu casamento tudo parecia cada vez mais seco. Marcelo continuava distante, absorto, sempre correndo atrás de algo que ele nunca alcançava. Ele não perguntava onde eu ia. Não perguntava por que eu estava chegando mais tarde. Não perguntava como eu estava. Às vezes parecia que eu nem morava ali. Era como se ele estivesse tão ocupado tentando provar algo para o mundo que nem percebia que a mulher que dormia ao lado dele estava construindo um império. E havia algo ainda mais estranho. Começaram a surgir comentários esquisitos vindos de amigos em comum. Pequenas frases soltas que pareciam inocentes, mas que me acendiam por dentro como um alerta silencioso. Um deles disse: "O Marcelo parece bem, independente agora, né?" Outro comentou: "Você não aparece mais nos eventos com ele. Tudo bem entre vocês?" E eu respondia com aquele sorriso treinado que escondia mais perguntas do que respostas. Uma noite, decidi conversar com ele, mesmo sabendo que seria como tentar falar com alguém que vive atrás de uma parede de vidro. Ele chegou tarde, mais uma vez, jogou a pasta no sofá e suspirou fundo como se o mundo inteiro dependesse do cansaço dele. Eu respirei, organizei minha coragem e disse: "A gente precisa conversar." Ele nem olhou para mim, apenas respondeu: "Sobre o quê?" Sentei ao lado dele e disse: "Sobre nós." Marcelo passou a mão no rosto, irritado, e retrucou: "Gisele, eu estou esgotado." "Não começa." Insisti: "Eu só quero entender em que ponto a gente se perdeu." Ele finalmente me olhou. Um olhar rápido, impaciente, que me doeu mais do que qualquer resposta que ele pudesse ter dado. Ele disse: "Você está dramatizando." "Está tudo normal." Eu engoli seco e perguntei: "E desde quando normal significa distância?" Marcelo levantou, caminhou até a cozinha e respondeu: "Você anda ocupada demais. Focada demais. Eu não sei o que você quer que eu diga." E ali estava, a confissão não dita de que ele não fazia ideia de quem eu estava me tornando. Depois daquela noite, percebi que havia algo acontecendo que eu não conseguia nomear. Mas Deus já estava me preparando para a verdade, mesmo que eu ainda não pudesse suportá-la. Comecei a observar com mais atenção. Comecei a ouvir com mais cuidado. Comecei a prestar atenção nos detalhes que antes eu ignorava. No trabalho, eu era outra mulher. Era respeitada, admirada, procurada por empresários que queriam parcerias. Recebia propostas de expansão, convites para palestras, reuniões importantes e oportunidades que eu jamais teria imaginado meses atrás. Muitas vezes eu entrava no banheiro da minha própria empresa, olhava para o espelho e mal reconhecia a mulher que estava ali. Eu dizia: "Senhor, sou eu mesma?" E o silêncio confortável que eu sentia em seguida era a resposta que ele sempre me dava. Quanto mais crescia profissionalmente, mais eu percebia que meu casamento estava parado, afundando em um mar de omissões e desculpas. Marcelo não tinha interesse em saber da minha rotina, das minhas conquistas, dos meus medos. Ele não perguntava sobre nada. Às vezes eu chegava com a chave do prédio na mão, quase revelando tudo, mas o vazio da conversa dele me fazia guardar o segredo novamente. Eu não queria compartilhar minha vitória com alguém que não comemoraria comigo. Mas Deus não desperta uma mulher sem propósito. E eu comecei a sentir isso de forma quase física. Era como se uma força invisível estivesse me preparando, me fortalecendo, me levantando para algo que eu ainda não enxergava. Eu comecei a caminhar diferente. A falar diferente. A decidir diferente. Até minha postura mudou. Eu me sentia pronta, mesmo sem entender para quê. E foi exatamente nesse processo de crescimento que começaram a surgir os primeiros ruídos vindos da empresa onde Marcelo trabalhava.
Pequenas fofocas, conversas que chegavam até mim de maneira torta, fragmentada. Uma amiga me ligou e perguntou: "Você não foi na festa da empresa ontem? Marcelo disse que você estava viajando." Eu respondi: "Eu não estava viajando." Ela ficou em silêncio, desconfortável, antes de mudar de assunto. Aquela noite, quando desliguei o telefone, fiquei parada no escuro da sala por um longo tempo, ouvindo apenas o som do relógio da parede. E ali, naquele silêncio profundo, eu entendi: alguma coisa estava sendo escondida de mim. Então, fiz a única coisa que sempre me sustentou quando as respostas ainda não existiam. Fechei os olhos e orei. Me mostra o que eu preciso ver. Me prepara. Me fortalece para o que vier. Eu não sabia, não podia saber, que a resposta dessa oração viria tão rápido. E que ela partiria meu coração antes de me reconstruir por completo. O que eu não imaginava é que, enquanto eu crescia, Marcelo se perdia cada vez mais em escolhas que ele achava que nunca seriam descobertas. Mas Deus vê tudo. E ele estava prestes a me mostrar. As semanas seguintes foram como caminhar por um corredor estreito onde cada passo ecoava alto demais. Eu seguia minha rotina, seguia dirigindo minha empresa com firmeza, seguia sorrindo quando necessário, mas dentro de mim algo pulsava diferente. Era como se a verdade estivesse prendendo a respiração, esperando o momento exato para se revelar. Eu acordava todos os dias com a sensação de que alguma coisa estava deslocada, fora do lugar, como um quadro torto que ninguém nota de primeira, mas que incomoda profundamente quem tem sensibilidade suficiente para perceber. Uma noite, ao chegar em casa, reparei que o perfume do Marcelo era outro. Era um cheiro doce, feminino, forte demais para ter vindo apenas de um abraço casual. Ele passou por mim apressado, disse boa noite, sem olhar nos meus olhos e entrou direto no banho. Eu fiquei parada na sala, observando a porta do banheiro fechada, e senti um aperto no peito tão claro que meu corpo inteiro pareceu endurecer por dentro. Levei a mão ao coração e murmurei: Senhor, o que está acontecendo? Comecei a reparar em detalhes que antes eu ignorava. O modo como ele escondia a tela do celular quando eu passava. Como sorria sozinho, olhando para mensagens que nunca chegavam quando eu estava por perto. Como sua voz mudava ao atender uma ligação, ficando mais suave, mais envolvida, mais íntima. A cada nova observação, meu discernimento acendia como um farol, iluminando partes da minha vida que eu nunca quis ver. Certo dia, enquanto organizava meus documentos no escritório da empresa, encontrei um cartão de crédito extra, vinculado ao nome do Marcelo, com gastos que não faziam sentido. Restaurantes caros. Hotéis onde eu nunca estive. Presentes femininos. Saí da sala devagar, com os dedos tremendo, e me apoiei na parede do corredor. Foi como se o chão tivesse ficado mais pesado, puxando meus pés para baixo. Eu respirei fundo e disse para mim mesma: calma. Não tira conclusões. Ora primeiro. Depois disso, decidi que eu precisava observar sem pressa. Só olhar. Só sentir. Só deixar Deus me mostrar o que ele já sabia. Comecei a acordar mais cedo do que o normal, preparando o café em silêncio, ouvindo o som da chaleira como se fosse um relógio marcando a contagem regressiva para algo inevitável. Às vezes, Marcelo descia as escadas e eu tentava puxar conversa, perguntando como estava o trabalho, os planos, o dia dele. Ele sempre respondia de forma fria, distante, como se estivesse conversando com alguém que não fazia mais parte da história que ele vivia. Uma manhã, enquanto eu organizava meus próprios papéis na mesa da cozinha, recebi uma ligação inesperada de uma colega de infância que também trabalhava no mundo corporativo. Ela perguntou: Você não vai para o evento hoje? Eu respondi: Que evento? Houve um silêncio desconfortável do outro lado da linha. Ela então disse: O Marcelo apresentou uma mulher ontem como, bom, deixa quieto. Levantei na hora. Meu corpo inteiro gelou. Perguntei: Como o quê? Ela hesitou e respondeu: Eu acho melhor você ver com seus próprios olhos. Depois que desliguei, fiquei parada, olhando para minha própria sombra projetada na parede. Era pequena. Silenciosa.
mas forte o suficiente para não tremer. E naquele instante eu entendi que eu não podia mais fugir. Eu não podia mais fingir que não via. Eu não podia mais proteger uma ilusão que já estava desmoronando há muito tempo. Na noite seguinte, Marcelo chegou ainda mais tarde. Eu estava na sala, com a Bíblia aberta no colo, tentando segurar minha paz. Ele passou por mim sem dizer nada. O perfume, o mesmo perfume doce e feminino, veio dele como uma onda que invadiu a sala inteira. Fechei o livro devagar e disse: "Você está chegando tarde." Ele respondeu: "Reunião." Eu perguntei: "Com quem?" Ele virou o rosto para mim, irritado, e disse: "Gisele, por favor. Não começa." E foi ali, exatamente ali, que eu percebi que ele já não tinha medo de me perder. Não porque não se importava comigo, mas porque acreditava que podia me enganar para sempre. Na madrugada seguinte, depois que ele dormiu, fiquei sentada na sala escura, apenas ouvindo o vento bater contra as janelas. Reparei na sensação que eu vinha tentando ignorar há semanas. Não era só dor. Era revelação. Era Deus me dizendo: "Filha, abre os olhos." E eu abri. Decidi que eu iria vê-lo no trabalho. Não avisaria, não ligaria, não criaria história na minha cabeça. Eu simplesmente apareceria. Eu precisava olhar nos olhos dele e entender a verdade. Eu precisava ver com meus próprios olhos o que o céu já estava tentando me mostrar através dos sussurros da minha alma. Naquela noite, antes de dormir, fiz uma última oração. Não pedi respostas. Não pedi justiça. Pedi apenas coragem. Coragem para enfrentar o que viesse. Coragem para não desmoronar. Coragem para permanecer de pé na verdade, mesmo que ela fosse devastadora. Eu deitei ao lado de Marcelo e observei seu rosto adormecido. Ele parecia tranquilo, leve, quase inocente. E enquanto eu olhava, uma certeza cortante atravessou minha mente como um fio de aço. O homem que estava ali não era mais o homem que caminhava comigo. E assim, naquele silêncio tenso, com a lua iluminando apenas metade do quarto, eu soube que o dia mais revelador da minha vida estava prestes a chegar. Eu só não imaginava que a revelação seria tão brutal, e tão necessária. Eu acordei antes do despertador naquele dia, como se meu próprio corpo soubesse que algo estava prestes a explodir. O céu ainda estava meio azulado, naquela transição suave entre noite e manhã, e a casa estava silenciosa o bastante para que eu ouvisse meus próprios pensamentos, um após o outro, como passos firmes me guiando para a verdade. Levantei devagar, lavei o rosto, prendi o cabelo em um coque simples e fiquei alguns segundos olhando o reflexo no espelho. Eu parecia calma. Mas por dentro, cada pedaço de mim estava em alerta, como um animal selvagem ouvindo o farfalhar de um predador se aproximando. Não tomei café. Não consegui. Apenas peguei minhas coisas, respirei fundo e sussurrei: "Me sustenta." Depois disso, eu saí. O vento daquela manhã parecia mais frio do que o habitual, cortando meu rosto enquanto eu dirigia até o prédio onde Marcelo trabalhava. Eu conhecia aquele caminho de cor, mas, pela primeira vez, percebi que nunca tinha ido até lá sem ser convidada. Eu nunca tinha simplesmente aparecido. Nunca tive motivo. Nunca precisei. Até agora. Estacionei no subsolo, caminhei até o elevador e senti minhas mãos suarem. Apertei o botão, observando a luz subir andar por andar enquanto o elevador deslizava silenciosamente. Quando as portas se abriram no hall principal, o barulho do ambiente me atingiu como uma onda, telefones tocando, passos apressados, conversas rápidas. E apesar disso tudo, eu me sentia isolada, como se estivesse atravessando um mundo que não era meu. A recepção ficava logo à frente. A moça sentada atrás do balcão me olhou com um sorriso educado. Ela era jovem, elegante, com um batom vermelho que reluzia sob a luz branca do teto. Aproximei-me devagar, tentando manter a postura firme. Ela disse: "Bom dia, senhora. Em que posso ajudar?" Eu respondi: "Gostaria de ver o Marcelo." A expressão dela permaneceu cordial, mas a resposta veio como uma pedra caindo na água: "Infelizmente, somente visitantes autorizados podem subir."
Eu senti meu coração parar por meio segundo. Não pelo protocolo, mas pela forma como ela disse aquilo, como se eu fosse uma desconhecida. Respirei fundo e falei com calma: eu sou a esposa dele. A mudança foi instantânea. Os olhos dela brilharam com uma mistura de surpresa e pena? Não. Não era pena. Era ironia. Ela inclinou levemente a cabeça, apoiando os braços sobre o balcão, e sussurrou, como quem conta um segredo inconveniente: senhora, a esposa dele já está aqui. Minha pele gelou. Cada músculo do meu corpo ficou rígido. Por um segundo, achei que minhas pernas falhariam, mas algo dentro de mim, algo maior, me manteve de pé. Eu sorri. Um sorriso pequeno, educado, quase ensaiado. E disse: é mesmo? Ela sentiu, agora desconfortável, como se tivesse percebido tarde demais o que havia dito. Mas eu não dei a ela a chance de desfazer nada. Apenas caminhei. Atravessei o hall com passos lentos, calculados. Minha visão parecia afiada, como se cada detalhe estivesse mais nítido do que o normal. O barulho ao redor ficou abafado, distante. Tudo dentro de mim se silenciou, exceto uma única certeza que pulsava como um tambor: eu precisava ver. Quando cheguei à porta de vidro da sala dele, coloquei a mão na maçaneta. Foi ali, naquele exato instante, que senti Deus me envolver como se colocasse uma mão invisível nas minhas costas, dizendo: vai. Eu estou com você. E eu fui. Abri a porta. A cena se revelou diante de mim em câmera lenta. Marcelo estava sentado atrás da mesa, inclinado para a frente, sorrindo para uma mulher que ocupava a cadeira ao lado dele. Ela tinha cabelos soltos, maquiagem impecável, postura provocante. Era óbvio demais. A luz da janela iluminava o rosto dela, como se o universo inteiro estivesse fazendo questão de deixar tudo claro para mim. Marcelo levantou tão rápido que quase derrubou a cadeira. Ele arregalou os olhos e disse: Gisele? O que você está fazendo aqui? A outra mulher se mexeu, desconfortável, segurando a bolsa no colo como quem é pega entrando em território proibido. Ela tentou sorrir, mas a expressão derreteu no meio do caminho. Eu poderia ter chorado. Gritado. Perdido o controle. Mas não. O que nasceu dentro de mim naquele instante foi algo muito maior que dor. Foi autoridade. Uma autoridade que eu sabia que não vinha apenas de mim, mas do propósito que Deus tinha colocado nas minhas mãos muito antes daquele momento. Eu caminhei até a mesa, devagar, respirando fundo. Meu coração estava firme, como se finalmente reconhecesse o lugar onde sempre deveria ter estado. Olhei para Marcelo, depois para a mulher, e deixei que as palavras saíssem da minha boca com uma tranquilidade que queimava. Demitidos. A mulher arregalou os olhos. Marcelo empalideceu. Ele deu um passo em minha direção, tentando recuperar o controle da própria sala. Gisele, que brincadeira é essa? Você não pode simplesmente... Eu o interrompi, levantando a mão com calma, como quem encerra um debate antes mesmo dele começar. Coloquei meu crachá sobre a mesa. A luz bateu no metal, revelando as letras que ele nunca imaginou que veria ali. Diretora executiva. Proprietária. Presidente do conselho. Dona. Eu olhei bem dentro dos olhos dele e finalizei: eu posso, sim. Porque tudo isso aqui é meu. A mulher levou a mão à boca. Marcelo deu 2 passos para trás, como se tivesse sido atingido por algo invisível. O silêncio que tomou a sala era pesado, denso, quase palpável. E dentro dele, dentro daquela pausa esmagadora, eu finalmente entendi: a revelação não era apenas sobre a traição dele. Era sobre quem eu me tornará. A recepcionista apareceu na porta, pálida. Funcionários começaram a se reunir no corredor, cochichando, tentando entender por que a esposa que não existia estava agora na sala principal, com a postura de quem devolvia cada peça do jogo para o lugar certo. Eu não desviei o olhar de Marcelo nem por um segundo. Ele tentou formular algo, qualquer coisa, mas a voz falhou. Ele disse apenas: Gisele, você.
Eu respondi, sim. Eu. E naquele instante, antes que alguém pudesse dizer mais alguma coisa, senti a presença de Deus me envolver com força, como se estivesse dizendo: agora começa a sua justiça. E eu sabia, nada seria igual depois daquela porta de vidro. Eu nunca vou esquecer o silêncio que tomou conta da sala depois que revelei quem eu realmente era. Não foi apenas um silêncio desconfortável. Foi o tipo de silêncio que quebra correntes, que expõe feridas, que separa quem você foi de quem você está destinada a ser. Marcelo me olhava como se estivesse diante de uma desconhecida. A outra mulher tremia tanto que parecia prestes a desaparecer. E eu senti dentro de mim uma força que não vinha da minha voz nem da minha postura. Vinha de Deus. Da verdade. De tudo que eu carreguei sozinha por tempo demais. Nos minutos seguintes, as coisas aconteceram rápido demais e, ao mesmo tempo, em um ritmo que parecia controlado pela minha própria respiração. Chamei o setor de segurança pelo interfone e pedi que acompanhassem a mulher até a recepção e recolhessem todos os acessos dela à empresa. Ela tentou protestar, dizendo: eu não sabia que ele era casado, eu juro, mas seu desespero não mudava nada. Eu não precisava puni-la. Ela tinha cavado o próprio destino quando aceitou entrar no tipo de vida que Marcelo ofereceu. Marcelo, por outro lado, estava imóvel, como se tivesse sido arrancado à força da ilusão confortável que criou para si. Ele passou a mão no cabelo 3 vezes antes de finalmente abrir a boca para falar. Gisele, eu posso explicar. Eu encarei por longos segundos, tentando encontrar no rosto dele algum traço do homem que um dia eu amei. Mas tudo o que encontrei foi medo. Medo do que ele perderia. Não arrependimento pelo que fez. Eu disse: pode falar. Ele respirou fundo, andando pela sala como um animal preso. Eu estava cansado. Estava sobrecarregado. Você nunca me contou nada. Você estava distante. E ele parou, a frase morrendo na garganta. O que viesse depois seria apenas mais uma camada de desculpas, e eu não estava mais disposta a carregar a culpa que nunca foi minha. Eu caminhei até a janela, observando a cidade lá embaixo. Parecia tão pequena à vista de cima. Parecia frágil. Assim como meu casamento sempre foi. Marcelo, eu disse com voz firme, você não me perdeu hoje. Você me perdeu quando começou a me trocar por qualquer coisa que desse mais brilho ao seu ego. Quando decidiu que mentiras eram mais confortáveis do que a verdade. Quando deixou de ser meu parceiro para buscar plateia. Ele tentou se aproximar, dizendo: Gisele, por favor, eu posso mudar. Mas seu pedido soou vazio. Era medo, não amor. A verdade é que ele não esperava ser descoberto. Homens como ele não se preparam para consequências. E naquele momento, ao vê-lo implorar pela primeira vez, percebi algo esmagador: não era a minha ausência que assustava Marcelo. Era a perda do status que ele tinha ao meu lado. Da vida confortável. Do prestígio que ele nunca conquistou sozinho. Eu finalizei: você vai deixar a empresa hoje. Sem protesto. Sem negociação. Seu contrato já está rescindido. Ele arregalou os olhos. Você não pode fazer isso comigo. Esta empresa é minha vida. Eu respondi, com calma mortal: esta empresa é a minha herança. E você nunca fez parte dela. Você só estava sentado na cadeira errada. A segurança chegou para acompanhá-lo. Ele tentou argumentar, mas a voz falhou. Ele saia do prédio enquanto funcionários observavam em silêncio, chocados. Pela primeira vez, todos viram quem realmente tinha poder ali dentro. E não era ele. Depois da saída dele, voltei para minha sala e fechei a porta. Foi ali, sozinha, que finalmente senti meu corpo estremecer. Não chorei de dor. Chorei de libertação. Chorei porque Deus me mostrou tudo o que eu precisava ver. Porque Ele me sustentou quando eu achei que iria quebrar. Porque Ele não permitiu que eu seguisse amando uma mentira. Minutos depois, batidas leves soaram na porta. Era Ana, minha funcionária mais antiga, com olhos marejados. Ela disse:
Eu sempre soube que você era diferente. Mas nunca imaginei que fosse a dona. Eu sorri. Um sorriso tímido, cansado, mas verdadeiro. Eu precisava ver o coração das pessoas antes de confiar a empresa nas mãos certas. E foi aí que comecei a reorganizar tudo. Fiz reuniões com cada setor, revelei oficialmente minha posição e deixei claro que dali em diante a empresa teria uma nova fase. Ajustei cargos, promovi quem merecia, cortei quem abusava da confiança. Em poucas semanas, o prédio inteiro respirava outro ar. Era como se as janelas estivessem finalmente abertas depois de muito tempo fechadas. A recepcionista, a mesma que me recebeu com arrogância, pediu demissão alguns dias depois. Eu não precisei mandá-la embora. A vergonha foi mais forte do que qualquer ordem que eu pudesse dar. Ela entendeu, tarde demais, que respeito nunca é negociável. Quanto à mulher que estava com Marcelo, soube por conhecidos que ela ficou arrasada ao descobrir que ele era casado. Ela tentou achá-lo, mas Marcelo desapareceu do mapa por um tempo. Dizem que mudou de cidade, tentando reconstruir a vida e a reputação. Não desejo mal a ele. Desejo apenas que ele aprenda com a própria queda. Eu, por outro lado, renasci. Assumi minha posição publicamente meses depois. Dei entrevistas, fui convidada para eventos, virei referência de liderança feminina. Minha empresa cresceu como nunca. E, dentro de mim, um novo capítulo começou a se escrever. Não de dor, mas de propósito. Meu coração também se restaurou. Descobri que o amor verdadeiro não começa quando você encontra outra pessoa. Começa quando você se reencontra depois de ser quebrada. Eu me reencontrei. Me valorizei. Me tornei inteira. Certa noite, sozinha na cobertura que comprei com meu próprio trabalho, abri a janela e senti o vento tocar meu rosto. O mundo parecia maior, mais bonito, mais possível. E eu disse baixinho: obrigada, Senhor. Por tudo. Até pelo que doeu. Porque até isso me fez crescer. A tempestade passou. E eu continuei de pé. E pela primeira vez na vida, eu finalmente sabia quem eu era. E aonde Deus estava me levando. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!